uma equipe que vem vencendo muitos jogos, mas hoje não venceu e abriu, né, aí uma brecha para o Flamengo, que aproveitou, né, encostar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo chega aos 33 pontos, tem um jogo a menos, vale lembrar disso, vale lembrar isso. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Eu estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro aberta aqui, né? Essa foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem um jogo a menos, né, se eu não me engano, contra o Sport, né, que foi uma rodada que foi antes de ir para a Copa do Mundo de Clubes, né? Então foi um jogo que o Flamengo não jogou ainda, né, contra o Sport, fora de casa, lembrando que o Sport é o lanterna da competição. Então o Flamengo, em condições normais, né, deve vencer essa partida e assumir a liderança. Os jogos de hoje, vamos lá. Maracanã, o Fluminense perdeu de virada para o Palmeiras. Esse resultado, né, o Palmeiras encostando lá no pelotão da frente também, né? O Fluminense teve aí a falha do Fábio, né, do interminável Fábio, 2-1 para o Palmeiras. Ceará jogou em casa e perdeu para o Mirassol, que o Mirassol está embalado, né? O Mirassol, que chegou aí aos 24 pontos, está na 7ª colocação. O Corinthians empatou em 0-0 com o Cruzeiro, resultado maravilhoso para o Flamengo, esse aí. O Internacional venceu por 2-1 a equipe do Santos, o Santos, né, que teve aí o Neymar discutindo com o torcedor, enfim, uma loucura total. E o Flamengo vencendo aí de virada o Bragantino, e também tivemos Vitória 2, Sport 2, resultado muito ruim, né, para o Vitória, na verdade para as duas equipes, né, porque o Vitória já estava ali contando que ia dar uma grande respirada, e o Sport aí que somou um ponto, o Sport que não venceu até agora no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Tabela do Campeonato Brasileiro após 16 rodadas, lembrando que tem equipes que têm 14 jogos, equipes que têm 15 jogos, né? Então, devido a essa Copa do Mundo de clubes, muitos times não têm 16 jogos, né? Vamos lá. Primeiro time, né? Primeiro lugar, temos o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado, com 33, e 2 jogos a menos, né, para o Palmeiras. Ou seja, o Cruzeiro pode, em tese, né, se o Flamengo e o Palmeiras vencerem os jogos, né, seus jogos atrasados, o Cruzeiro pode ser terceiro colocado. Então, é uma liderança, desculpa, gente, que é tipo aquela pole position, né, aquele treino de classificação da Fórmula 1, que o piloto vai e faz um melhor tempo e fica esperando os outros para saber se vai ser ultrapassado ou não. O Palmeiras, né, em terceiro com 29 pontos, tem um jogo a menos do que o Flamengo, que é o segundo, mas o Palmeiras não passaria o Flamengo, e tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, esse sim, o Palmeiras passaria. Quarto lugar, o Bragantino, que hoje chegou a empatar em pontos com o Flamengo, então o Bragantino lamenta demais essa derrota que teve para o Flamengo. 27 pontos, estagnou em quarto lugar, perdeu uma posição, no caso. Quinto lugar, o Botafogo, que não joga na rodada, né? O Botafogo não joga na rodada, o jogo foi adiado, pegaria o Grêmio fora de casa, mas o Grêmio jogou hoje na Copa Sul-Americana. Temos em sexto lugar, fechando o G6, né, a zona de classificação para a Libertadores, o Bahia com 25 pontos. Temos Mirassol embaladíssimo, né, vindo aí de 5 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder, pelo menos os últimos 5 jogos. Não sei se tem mais para trás. Fluminense em oitavo, que estagnou, né, vem aí 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, 4 contando com a do Chelsea. Nono lugar, aí é o bonde dos 20 pontos. Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Corinthians com 20 pontos. Temos o 12º Ceará
17º, 13º, desculpa, Grêmio, 14º, São Paulo, 15º, Vitória, que poderia hoje aí dar uma grande respirada, 16º, Vasco, e na zona temos Santos, Juventude, Fortaleza e Sport Recife. Vamos falar sobre Bragantino 1, Flamengo 2. O Flamengo começou a partida, né, tentando ali manter uma posse de bola e tal, e estudando muito a equipe do Bragantino. No primeiro tempo, teve poucas oportunidades, né, para as duas equipes. O Bragantino fez ali o Rossi ter um milagre, né, um miraculo ali, uma falta, se eu não me engano foi o John bateu a bola no ângulo. O Rossi fez uma defesa maravilhosa, monumental, evitando que seria o primeiro gol do Bragantino. E o Flamengo ali, né, até o primeiro tempo ali foi bem morno, né, o Flamengo muito mal, o Léo Pereira, né, quase entregou ali, né, fez uma falta que foi essa que deu origem a esse milagre do Rossi. O Flamengo entrou de uma forma bem sonolenta. E como o Flamengo tem um histórico muito ruim contra o Bragantino lá em São Paulo, depois que o Bragantino começou a frequentar, né, o Campeonato Brasileiro na Série A, o torcedor do Flamengo já estava imaginando que seria um jogo insuportável, na verdade, contra a equipe do Bragantino, né? E o Flamengo, no segundo tempo, quando o Bragantino faz o gol aos 8 segundos, não é 8 minutos, 8 segundos, o torcedor rubro-negro imagina o quê? Hein? O torcedor rubro-negro imagina... Aí, ó, o Lucas colocou aqui, estava fazendo 12 graus lá hoje. Imagina você jogar bola no 12 graus. Sinistro, né? Sinistro. O Flamengo toma um gol aos 8 segundos no segundo tempo, faz o seu torcedor ali ter gatilhos, né, com jogos bizarros, né, e muito chatos sempre ali no contra o Bragantino. E depois o Flamengo, quando sofre esse gol, em vez de sentir o gol, o Flamengo entra em campo, né? Você tem ali os jogadores do Flamengo pressionando a saída de bola do Bragantino, não deixando o Bragantino gostar da partida. Tivemos aí um jogo onde tivemos dois Flamengos, né? Duas posturas, uma antes de tomar o gol e outra, né, após o Flamengo tomar o gol. O primeiro gol, né, o primeiro gol da partida, o gol do Bragantino, foi uma bola ali enfiada, onde o Léo Pereira saiu errado, né, e deixou um espaço gigante ali na zaga do Flamengo pelo lado esquerdo, entre o Léo Pereira e o Varela, que estava jogando improvisado. O Varela, a gente está vendo, né, não é de hoje, que não tem como o Varela jogar ali contra equipes que vão atacar aquele lado ali. Uma coisa é ele jogar pela esquerda contra um time da terceira divisão, segunda, quarta divisão. Outra coisa é ele jogar Campeonato Brasileiro e Libertadores, enfim, por aquele lado ali. Ele é um ponto fraco, um ponto negativo que o Flamengo tem em relação aos demais jogadores do elenco. Não é verdade? O treinador adversário vai jogar contra uma equipe poderosíssima como o Flamengo. Ele vai pensar o quê? Eu tenho que atacar o lado direito, né? Eu vou ter que montar um lado direito forte para atacar o lado esquerdo do Flamengo, que tem um lateral tem um lateral improvisado, né? Até a nossa querida Giovana colocou aqui, ó, meu xará decepcionou. A torcida do Flamengo,
né, tá bem feliz com essa decepção aí. Inclusive, quero mandar um grande abraço, um grande beijo para a Giovana, que está fazendo as artes do canal, as edições do canal. Quero mandar um grande muito obrigado para a Giovana. A Giovana está mudando a cara do canal Rafael Pestana no YouTube. Essa queridíssima ex-aluna minha, né? E hoje está trabalhando aqui no canal Rafael Pestana, está deixando o canal Rafael Pestana Hulk, está deixando o canal Rafael Pestana muito forte. Muito obrigado, Giovana, a braba das artes. E quando o Vinha entra, assim, vou destacar principalmente as duas entradas, do Vinha e do Alaciano. O Flamengo, quando o Vinha entra, assim, vou destacar principalmente as duas entradas, do Vinha e do Alaciano. O Flamengo muda, né, a cara do time. O Flamengo muda e vira um protagonista assíduo da partida, né? Vira um protagonista total do jogo, pressiona na saída de bola. O Flamengo começa a criar muitas chances, perder gol, né? O Flamengo antes não estava perdendo gol. E nessas daí, o Flamengo cresceu no jogo, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, o gol de empate. Né? O Flamengo, de tanto pressionar, conseguia aquelas faltas ali laterais, o Arrascaeta bateu muito bem na cabeça do Léo Pereira, mais uma vez, o Léo Pereira que tinha entregado, né, um gol, né, vamos dizer assim, ele tinha falhado na marcação do gol, ele vai lá e faz o gol, né, de empate. E depois que o Flamengo empata a partida, aí realmente o Flamengo toma conta do jogo, né? A entrada do Vinha é fundamental, jogou muito. O Lucas está falando aqui, ó, Matheus, Matias, né? Matias Vinha apresentou um bom jogo hoje para quem está voltando de lesão, verdade. E assim, é uma volta gradativa. Tem jogo que ele entrou 5 minutos, tem jogo que ele entrou 3 minutos, tem jogo que ele entrou 10 e vai aumentando a carga até ele aguentar um jogo completo. Isso daí é completamente normal. E o Flamengo teve ali uma jogada maravilhosa, esplendorosa do Matias Vinha, que saiu driblando todo mundo, não tomou nenhum tipo de conhecimento e respeito pelo adversário, saiu driblando todo mundo ali e tocou para o Alaciano, que é um garoto que vem cada vez mais tomando o seu espaço ali, com muito bom futebol, jogando muita bola o Alaciano, mais um excelente jogo do garoto, e deu um passe maravilhoso para a finalização do Wesley, que está indo embora, já que o Flamengo já encontrou seu substituto. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no canal, né, de skills com lances do Emerson Royal, né? O Emerson Royal tem tudo para ser confirmado nos próximos dias, né, como o novo reforço do Flamengo. O lateral direito brasileiro de 26 anos, ele estava no Milan, vai chegar com empréstimo com opção de compra, se nada mudar. A informação inicialmente do grandíssimo craque, jornalista mundial, aí, conhecido mundialmente, o Fabrício Romano, né? Um grande jornalista. Então, esse gol pode, né, simbolizar a saída do Wesley, que é um lateral muito ofensivo, que vai fazer muita falta, já está fazendo, né? Mas é aquilo, a venda dele foi muito boa, 25 milhões de euros fixo e mais 5 milhões de metas, ou seja, pode chegar aí a 160, são 162 milhões, que pode chegar aí a 190 e pouquinhos milhões, né, de reais. Então, uma venda maravilhosa, ainda mais para um lateral, né, que é o Wesley. O Flamengo, no meu modo de ver, tá hoje, assim, o Felipe Luiz, brincadeira o que ele leu o jogo, né? Botou o Alaciano, em vez de
pelo meio, né? Ele não tirou o Pedro, né? Eu achei que era jogo para deixar o Pedro para decidir. Ele bota o Wallace pela meia direita, ele ataca muito bem aquele espaço ali. E o Wallace muda o jogo, né? E uma questão que eu estou observando é que o Arrascaeta, né, hoje ele entrou, né, ali na frente, com Luiz Araújo pela meia direita, né, um falso ponta, né, pela meia direita mesmo, um 4-4-2. Bruno Henrique e o Pedro ali pelo meio, né, alternando ali no ataque. E na meia esquerda, o Arrascaeta. Até o Luiz Roberto falou na TV Globo, né, o narrador da TV Globo, ele falou muito bem que era uma posição do Arrascaeta em 2019, né, que ele se destacou no Flamengo com o Jorge Jesus. A questão é que eu vejo ele, o Arrascaeta, hoje como um segundo atacante. E é culpa do Felipe Luiz ter botado ele ali? Não. É culpa do elenco do Flamengo que ainda não tem um meia. O Carrascal ainda não chegou. E eu acho que caberia até mais um meia, além do Carrascal. Né? O Wendel tá aí, estão falando que ele está disponível para receber propostas do Zenit, né? Seria uma boa. Eu acho que o Flamengo falta ali no elenco do Flamengo 2 meias ofensivos. Eu acho que o Arrascaeta não está rendendo já há muito tempo jogar de meia, né? Claramente o time pressiona menos, né? O Flamengo sente muito. Mas assim, para a diretoria encontrar essa questão aí, né, desses reforços. Enquanto a diretoria do Flamengo não encontra esses reforços, o Felipe Luiz vai fazendo esse time jogar bola, independente, né, dos desfalques, né? E isso daí desde a apresentação dele, ele fugiu de ter desculpa, né? É um excelente treinador, um treinador muito promissor. Eu vou entrar aqui no Twitter, né, no X, para ver as aspas dele, né, na coletiva, né? Vamos para a coletiva. Vamos lá. Já temos aqui. O Felipe Luiz falou: primeiro enaltecer o esforço dos jogadores, correr os 90 minutos. Enaltecer o Everton Araújo, fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo tranquilo. Vinha entrou muito bem também. Sobre isso aqui, o Everton Araújo fez um jogo esplêndido? Na minha opinião, não. Mas foi bem melhor do que os jogos que ele vinha jogando. Eu acho que o grande problema do Everton Araújo é que ele prende muito a bola. Ele, com a bola no pé, ele faz o jogo do Flamengo atrasar demais. Eu acho que isso é um problema sério do jogo do Everton Araújo. E o Vinha realmente fez um jogo esplêndido. Esse sim fez um jogo esplêndido. Felipe Luiz: joguei aqui há alguns anos e não tive o gostinho da vitória. Foi uma vitória difícil contra um adversário muito bem treinado que não te dá espaço. Seabra faz um grande trabalho. Justo. Realmente o time do Bragantino não é quarto lugar à toa. Ainda tem os comentários, mas essa mania de elogiar o adversário. O time do Bragantino é muito bem treinado. O Seabra é um treinador muito promissor, né? Isso daí ele não mentiu. Felipe Luiz: saímos com uma atuação que até agora eu não tinha visto um time fazer aqui. Realmente o Flamengo, assim, o primeiro tempo não jogou bem. Não jogou bem. Mas não jogou bem no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito bom mesmo. E ganhar lá, as pessoas vão normalizar essa vitória. Essa vitória é gigantesca. O Bragantino ganhar lá, o Bragantino até agora o Flamengo não tinha conseguido, né, ganhar do RB Bragantino, e ganhar lá é muito difícil. O time do Bragantino está brigando pela ponta da tabela,
né? Tá brigando lá em cima e não é por acaso, não. Felipe Luiz, campeonato muito longo, a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, o Palmeiras, times que estão na parte de cima da tabela, e o Bragantino é um deles. Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foi buscar a bola e pressionar o Bragantino para poder virar o jogo. Show de bola. Vamos lá. Felipe Luiz, o Vinha eu queria ter colocado de titular hoje. Gente, o Felipe Luiz não quer colocar o Varela de lateral esquerdo. É uma improvisação. Ele quer contar com o titular, com o lateral esquerdo de Europa, que é o Vinha, nível europeu, né? Então, lógico que tem que, poxa, tal, não sei o quê, porque botou o Varela, beleza, mas é o que tinha, né? No sub-20 eu fico impressionado como não dão oportunidades a laterais, né? Enfim, a vários jogadores. Eu acho que poderia subir um garoto ali para ficar pelo menos no banco, né? Enfim. Mas até era o meu pensamento, mas até conversei com a Arrascaeta no jogo e disse que se eu começasse com ele, eu teria que tirar uns 60 minutos, porque é um jogador que está há muito tempo sem jogar 90 minutos. Felipe Luiz sobre Vinha. Entrar do jeito que entrou, eu não esperava que fosse acabar o jogo do jeito que ele fez. Mas não é nenhuma surpresa, só ver como ele treina o primeiro em tudo. Aí, ó. Olha o tal do GPS aí, ó. Rapaz, o GPS tá on, filho. Outra aqui, ó. Boa, Felipe. Eu gostei muito. Felipe Luiz. O Wallace é um jogador que entra em qualquer posição, compete o máximo, está se sentindo cada vez mais confortável e uma coisa que ele tem: gols e assistências. Quis deixar em campo os jogadores que mais têm números para virar o jogo. Ele já jogou de meia, de ponta esquerda, de ponta direita, de atacante e de segundo atacante. O maluco é brabo mesmo. Esse moleque tem muita personalidade. Hoje estava lá provocando o goleiro Cleito. Ele tá nem aí parado. O cara é brabo mesmo. Felipe Luiz, Wesley, incrível. Um jogador da base, passar tudo que ele passou aqui, essa volta por cima que ele deu. Lembrando que eles jogaram juntos no Flamengo 2023, né? De ser vaiado, um cara que a torcida não respeitava e a valer 20, 30 milhões de euros e poder escolher onde vai jogar. Está com um erro aqui no coisa, eu acabei lendo errado, né, no tweet. Felipe Luiz, eu confio muito nos meus jogadores, no elenco que eu tenho, na qualidade que eles têm. São os melhores. Eu não tenho problema em falar isso, sei que coloco uma responsabilidade sobre mim. Ele sempre fala isso, né? Felipe Luiz, é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Né? Eu lembro quando eu era jogador, o que mais a gente queria eram treinos chatos. Esse grupo não gostava de rachão, treino divertido. Queria sempre treino para vitória. Felipe Luiz, pô, que entrevista foi grande, hein? Entrevista foi grande. Felipe Luiz, essas coisas externas machucam, mas esse grupo é um grupo de amigos, um grupo blindado para esse tipo de coisa. Eu sei que é ruim, mas eles mesmo se blindam. No final das contas, o futebol dos jogadores são eles que entram em campo e eles que querem sempre dar o melhor para o Flamengo. Claramente ele citando a questão dos vazamentos, né, que estão tendo, e também a questão do Runco aí, que fez um péssimo trabalho e vazou lá aquela coisa inacreditável que ele falou, do De La Cruz. Felipe Luiz, eu conheço o Seabra, de conhecer o trabalho dele, eu sou bem amigo do Paulo Autori, que deu toda a confiança dele no Cruzeiro. Eu tenho um analista que trabalhava com ele, que é meu amigo, me contava como ele trabalhava. Eu sempre vejo o time dele muito organizado, é um time muito difícil, é um dos times que melhor pressiona no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que o Bragantino está lá brigando pelas primeiras posições.